civil? Esse ramo, gente, da engenharia que planeja, projeta, né, executa e gerencia obras e empreendimentos também. Vamos entender mais sobre essa né, atuação do engenheiro civil. Confira aí. O bate-papo dessa tarde vai ser sobre a atuação do engenheiro civil e a nossa convidada é a Kátia, que é engenheira civil. Tudo bem? Boa tarde. Olá, tudo bem? Boa tarde. Um prazer estar aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre a nossa profissão. Obrigada eu por aceitar nosso convite, que eu comentei com a Kátia, assim, é bacana a gente falar, porque as pessoas ficam um pouco assim, o engenheiro civil é isso, o arquiteto é aquilo, então pra gente mostrar bem a diferença, né? O engenheiro civil, ele trabalha com o arquiteto, né? A gente costuma trabalhar muito com eles porque são profissões dentro da mesma área, só que com traçados diferentes, né? Então o engenheiro civil ali, ele está na obra para ajudar mesmo, né? Fazer a execução, fazer os projetos complementares, o estrutural, né? Para causar harmonia. A gente vê em muitas obras, quando tem harmonia entre ambos os profissionais, a obra ela deslancha melhor, ela evolui com mais tranquilidade, né? Até o próprio cliente percebe isso. Então, eu quero que você fale pra gente quais áreas que o engenheiro civil ele pode atuar. Então, o engenheiro civil é uma das engenharias com o leque assim, mais aberto, né? Então, a gente pode entrar em execução de obra, né? E quando a gente fala em execução de obra, já vem na mente das pessoas, residência, prédio, né? Não, vai muito além, né? A obra é pavimentação, é ponte, são hidrelétricas, né? É também casas, prédios, mas assim, é muito amplo, né? E além de a gente estar ali em obra, o engenheiro civil também pode estar na parte de gestão, né? Então, gerenciamento, administração de obra. Então, o engenheiro ele também entra nessa parte, né? Não só de estar em campo executando, mas estar também na parte de gerenciamento, estar na parte de projetos, né? Hoje em dia, a gente já vê muitos engenheiros entrando na parte de gerenciamento dentro de bancos, né? Então, é uma gama muito grande que a gente consegue estar abrangendo e ajudando, né? Que é uma profissão que ela vem para agregar, né? Sempre trazendo mais valor ao imóvel, ao usuário, ao cliente. E eu quero que você fale pra gente sobre que o engenheiro, então, ele estuda a área, o local a ser construído. Quais são os critérios para aprovação? Como que funciona? Isso, então, assim, antes de se iniciar qualquer projeto, a gente sempre solicita para o cliente o terreno. Aonde é o seu terreno, onde ele está localizado. Não só em questões de... Às vezes as pessoas, fica na rua X, número tal. Não é só isso que interfere para nós, mas em qual loteamento o teu terreno está, em qual município. Por quê? Porque cada município tem a sua lei, tem a sua uso e ocupação de solo. Então, às vezes o cliente quer, porque eu tenho um terreno, né, em tal bairro e eu quero fazer uma casa de 300 metros quadrados. Né? Às vezes o terreno até comporta, mas quando a gente olha a uso e ocupação do solo do município, aí eu tenho que falar, não, olha, até dá, mas não vai dar para ser térrea, vai ter que ser de 1 ou 2 pavimentos, né? Então a gente vai lapidando, a gente pega o que o cliente quer, né, e lapida. Por quê? Porque existe uso e ocupação do solo, para não ter aquelas coisas assim, não, mas, né, vamos fugir da prefeitura. Tem clientes que solicitam isso. Aí, dependendo do profissional, né, isso está tudo bem também, a gente acaba fazendo. Só que acontece, a gente sempre tem que dar o alerta. Por quê? Saiu do uso e ocupação do solo, vai precisar do banco? Não vai conseguir. Então, assim, tem tudo isso. Por isso o profissional sempre está alertando. Vamos manter dentro, né? Porque, assim, as prefeituras até abrem, né? Depende muito de cada município. Ela abre uma vez por ano, uma vez a cada 2, 3 anos, regularização de uso e ocupação do solo indevido. Então, é onde muitos usuários acabam utilizando para regularizar a sua obra. Por quê? Porque precisa fazer a venda, porque acontece, na hora da venda, se é uma venda direta entre você e cliente e não tem banco, é mais tranquilo. Agora, não, vai envolver banco, a tua casa tem que estar 100% averbada e de acordo com a uso e ocupação do terreno. Então, é isso que mais implica quando a gente fala muito para o cliente. Então, vamos sim estudar primeiro o que diz a diretriz do seu município para construir, né? Independente se vai vender ou não, né? Mas se você for necessitar de qualquer uma ajuda financeira para estar erguendo, tem que estar 100%. E nem só se você vai precisar, mas assim, vamos seguir as diretrizes do seu município. Isso é muito importante também, né? Seguindo ou não, indo para bancos ou não, isso é importante.
E, Kátia, depois que passou dessa parte de estudo, da questão de onde é que vai ser feito o tal área, enfim, construída, como que funciona a elaboração do projeto, da estrutura em si? O engenheiro civil também pode fazer isso? Isso, geralmente, tá? Não é uma coisa generalizada, né? Não é uma coisa assim que se diz em todos os casos. Mas o engenheiro civil, sim, ele pode elaborar o projeto arquitetônico, tá? O que acontece na maioria das vezes que, né, muitos clientes chegam para mim e falam: mas por que você não fez o arquitetônico? Porque assim, a gente trabalha sempre em parceria e tem muita visão que os arquitetos têm que a gente acaba não tendo, assim como tem visões que nós temos que eles não têm. Mas em questões de arquitetônicas mesmo, eu sempre falo para meus clientes: vamos ver um arquiteto. Por quê? Porque precisa ter uma harmonia. Não que nós não possamos fazer, não que nós não consigamos, mas a gente vê que o olhar do arquiteto para um arquitetônico, ele é muito mais moldado, né? Então, a gente vai lá, estudou o solo, beleza, agora vamos fazer. Estudou todas as leis de ocupação, beleza. Né? A gente sempre opta, primeiro, vamos contratar um arquiteto, fazer o arquitetônico, e o engenheiro trabalha junto com ele. Né? Porque depois que sai o arquitetônico, a casa ainda precisa ser erguida. Então, a gente entra lá, projeto de fundações, projeto estrutural, hidráulico, elétrico, né? Dependendo do empreendimento, entre com a SPDA, telecomunicação. Né? Então, assim, é sempre bom ter essa harmonia entre os dois profissionais, porque assim, a gente vê resultados mais alcançados para o cliente quando ocorre isso. Né? Como eu disse, não que um não possa fazer ou que o outro não possa fazer, mas assim, eu estudei basicamente muitas questões de estruturas em si. Então sim, podemos assinar o arquitetônico, mas eu digo por mim, eu vejo muitos arquitetônicos que eu jamais, né, no meu âmbito, eu estou há 12 anos de profissão, eu ainda vejo arquitetônicos muito melhores. Então por que não trazer eles para nós? É uma harmonia de profissionalismo mesmo. E eu quero que você fala, explicando o caso, quando acontece assim, uma reforma. O que o engenheiro civil precisa estar a par? O que precisa ser cuidado nessa questão da reforma? Porque é uma coisa que dá bastante dor de cabeça, às vezes, isso, depois, né? Porque daí o que acontece? A pessoa vai reformar e, de repente, ela vai quebrar uma parede, que parece uma parede simples, e, de repente, é uma alvenaria estrutural. Né? E daí o pessoal fala: mas eu quero quebrar. Eu falei: pois é, mas você não pode. Porque a alvenaria estrutural, a estrutura é o estrutural. Então, quando você tira uma parede, né, sem consultar um profissional, de repente ocorre fissura, de repente dá estralos na estrutura. Por quê? Porque não se deve fazer essa remoção. Né? Então, sempre quando tem a reforma, o principal objetivo é a gente olhar, né, a parte do engenheiro mesmo, é olhar e garantir a estrutura, garantir que a estrutura não vai sofrer nada. Por quê? Né? A estrutura, quando sofre, o concreto está avisando que está rompendo. Só que isso é um problema. Por quê? Porque para você consertar estruturalmente falando, não existe um viés econômico viável. Né? A estrutura, quando a gente mexe com ela, ela já começa a se tornar mais cara. Né? E quando o pessoal também fazer reforma, às vezes, mas a minha alvenaria aqui é convencional, né? Tijolinho simples. Beleza, vamos quebrar. Aí, de repente, você chega num pilar. Pois bem, o teu pilar precisa permanecer ali, né? Mas dá para fazer uma viga, passar, para fazer um suporte? Precisa fazer todo o estudo. Então, a gente estuda o seu empreendimento, né? Quando é prédio, a gente já fala para o cliente: provavelmente não. Né? Porque nós estamos falando de uma edificação que você não é o único que vai mexer numa estrutura de uma forma muito grande. Então a gente sempre fala: não, nós não vamos quebrar esse pilar. Agora, é uma casa, é a sua residência. Aí a gente senta, faz estudos, vê se existe alguma outra forma de fazer um outro suporte, se eu posso passar uma viga. Né? A gente estuda para ver o que dá para fazer para aquele pilar sair. Mas assim, a gente nunca recomenda: vai e quebra e vamos ver o que dá. Isso na parte de estrutural não se faz. Né? E quando a gente fala assim, em elétrica, hidráulica, a gente pode errar. Né? Mas estrutural não. Estrutural ele tem que ser bem planejado, porque não dá para errar. O estrutural, quando a gente erra, é uma estrutura que sofre. Né? E sempre lembrando que o engenheiro precisa prezar pelo usuário. E prezar pelo usuário é prezar pelo empreendimento. Kátia, quando a gente pode falar da atuação do engenheiro civil no sistema de automação, dos recursos hídricos, energéticos e de saneamento, como que é todo esse estudo, esse controle do engenheiro civil? Isso, então assim, o engenheiro civil, como eu comentei, ele é muito amplo.
né? Então, por exemplo, quando a gente entra ali nas energias energéticas, né, o que acontece? A gente está ali para fazer um dimensionamento, um acompanhamento e uma execução, mas eu preciso de um respaldo de mais um engenheiro junto, né? Então, entra ali com a gente o engenheiro mecânico, entra com a gente o engenheiro elétrico, né? Então, que todo mundo junto vai fazer o negócio acontecer. Então, muitas vezes as pessoas acham, não, porque se eu tenho só meu engenheiro civil, resolveu o meu problema. E eu fico, não, pera lá, o engenheiro civil, ele está aqui, mas para tal efeito eu preciso de mais esse engenheiro. Ou para tal efeito precisamos de um arquiteto. Né? Por quê? As pessoas ficam, mas eu preciso? Sim, precisa. Por quê? Porque quando a gente tem, né, os profissionais alinhados, a gente vê harmonia no empreendimento. Né? As questões de saneamento, por exemplo, ela precisa ser muito bem tratada, muito bem cuidada. Né? A gente tem recursos hoje de saneamento que são muito bem projetadas. Né? Hoje, que nem o nosso estado, a concessionária que rege isso é a Sanepar. Né? Então, o engenheiro civil, quando ele entra nesse quesito, a gente está ali para auxiliar a nossa Sanepar. Então, muitas vezes o que acontece? A gente vai fazer todo um estudo para eles de dimensionamento, né, vazão de água, e vai explicar o que pode ser feito. Mas jamais é um processo sozinho. Né? É sempre um processo muito atrelado. Então, por isso que a gente fala, a engenharia civil, ela é uma porta aberta. Né? Então, a gente sempre está ali presente, mas nós nunca estamos sozinhos. Né? A gente sempre vê empreendimentos em todos os quesitos serem muito bem planejados, projetados e sendo utilizados quando tem toda essa harmonia. Né? Então, é uma gama de tudo. Né? A parte da engenharia é uma gama de tudo, não só de as pessoas dizem, não, mas é só prédios. Não é. Né? Essa sua pergunta, ela realmente remete a isso. Eu tenho energético, tenho saneamento, né? Eu tenho sustentabilidade, eu tenho um pouco de tudo. Uhum. Então, Kátia, eu quero te agradecer por explicar um pouquinho mais para a gente sobre a função, o que cabe ao engenheiro civil também, no campo de outras áreas também que ele ajuda. Muito obrigada. Viu? Eu que agradeço o convite, precisando, estamos à disposição. E se as pessoas ficam com um pouquinho de dúvida, enfim, como que elas podem te encontrar no seu Instagram para os convites? O meu Instagram é o engecivil.katiabulhões, podem me mandar mensagem por lá, né? Lá tem meu número e minhas formas de contato. Tá bom? Obrigada. Kátia, obrigada por essas dicas. E eu também quero agradecer a loja Isa Festival Look